A vida é maravilhosa e devemos aproveitá-la ao máximo. Você vai saber agora na Rádio Mundial que fazer isso é bem mais simples. Com Kátia Fonseca. Oferecimento ômega 3 da Top Term. Top Term é saúde. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa bem mais simples. E hoje, você vai adorar esse papo. Sabe por quê? Quando a gente fala em estética, a gente imagina em alguns procedimentos. Então, toxina botulínica, você pode fazer um peeling, isso e aquilo. Mas você sabia que a fonoaudiologia pode te ajudar a ficar mais bonito? Pois é, eu também não sabia que existia essa técnica, mas já há mais de 15 anos ela vem praticando, o que pra gente eu acho que é uma grande descoberta, porque quando a gente fala em voz, a gente fala em algo extremamente importante, mas a gente não se dá conta que a gente faz muitas caretas enquanto a gente fala. Eu sou perita, sou meio máscara, então hoje vamos aprender juntas o quanto que a gente pode ficar mais bonita através da fonoaudiologia com a Magna Zorzella, que é fonoaudióloga e mestre especialista em motricidade orofacial e linguagem. Seja bem-vinda, viu, Magda? Obrigada, Kátia. É um prazer enorme estar aqui com você e com os ouvintes para conversar sobre essa nova área que, embora tenha 15 anos, esse ano faz 15 anos, é muito nova dentro da fonoaudiologia. Pois é, mas como que você descobriu, porque já que você é criadora dessa técnica, que a gente poderia ter benefícios, assim, estéticos com a fonoaudiologia? Você era uma fonoaudióloga, assim, até então, dita normal, vamos dizer assim. Trabalhava com motricidade orofacial, que é a área da fonoaudiologia, que trabalha com os músculos da face, com as funções da mastigação, da deglutição, da fala, da articulação. Até que eu recebi uma paciente encaminhada por uma dermatologista que havia rugas sobre a boca e havia passado por um procedimento de aplicação de ácido hialurônico. Acontece aqueles preenchimentos faciais. Isso, que é normal, as pessoas fazem. No caso dessa paciente, ao invés das rugas serem preenchidas e eliminadas, o líquido entrou sobre cada vinco, acentuando. Nossa, ficou pior. Sim, um aspecto muito envelhecido, ficou pior. Ao invés de rejuvenescer 10 anos, ele envelheceu 10. Sim, e daí a dermato ficou preocupada e sabia que eu trabalhava com essa parte da musculatura e percebeu que havia, assim, um abuso na hora de falar, articulação muito exagerada. Ela pediu que eu fizesse uma avaliação. Fiz uma avaliação fonoaudiológica de motricidade e percebi que a paciente apresentava muitas coisas fonoaudiologicamente boas de se trabalhar. Por exemplo, mastigava de um lado só, ou seja, ela abusava de um lado em detrimento do outro. Então ela sobrecarregava a musculatura de um lado e outro, não utilizava o outro. Na hora de engolir, Kátia, ela fazia contrações abusivas como se contasse para a pessoa que estivesse engolindo. Mas isso inconscientemente. Inconscientemente. E nós engolimos, deglutimos a saliva 3 vezes por minuto. Então ela fazia careta 3 vezes por minuto? Por minuto. Fora. Eu acho que eu ia fazer careta a cada 10 segundos. E ela contraía essa boca, falava de uma forma exagerada, fazendo bicos. Como se ela tivesse que fazer isso para ter uma boa dicção, Sim, né? Trabalhava com crianças e imaginava que se fizesse, né, esses movimentos, forçados, né? A criança iria aprender mais, olhar mais para ela, enfim. A dermato me pediu que eu relaxasse a musculatura, porque eu falei, olha, ela tem tudo fonoaudiológico para trabalhar, mas ela não veio aqui porque ela quis, ela veio por causa dessa ruga. E a dermato me pediu que eu suavizasse essa musculatura. Então eu fiz. Mas você não faz aquelas técnicas de caretas? Não, muito pelo contrário. Por quê, É o Kátia? oposto disso. Sim, porque são as caretas que reproduzimos em nosso dia a dia durante toda a nossa vida, que serão responsáveis com a chegada do envelhecimento pelas marcas de expressão que vamos ter pintadas em nosso rosto. Essa história que as minhas rugas falam muito do que eu sou. Falam muito do que você. Se você sorri muito, se você é muito triste, se você é muito bravo, se você é muito preocupado, tudo isso vai ficar estampado em seu rosto, na sua velhice. Legal! Na velhice, gente, ou quando a gente passou já dos 30. Começamos a envelhecer a partir dos 26. Essa é a triste notícia. Triste notícia que eu já tô com 44 sem fazer nada. E vamos perceber isso só quando aquela ruguinha que ontem não estava, hoje está lá na hora que a gente olha no espelho. Mas quer dizer, essa paciente fez com que você começasse a analisar as coisas de uma forma diferente, né? Atendi essa paciente 5 vezes. Só 5? 5 encontros. Oferecendo um reequilíbrio mastigatório, que ela mastigasse de ambos os lados alternadamente, que é o que devemos fazer. É um treino que deve ser adquirido, né? É uma readaptação. Ensinei a engolir, a deglutir com toda a força na língua, mas nenhuma contração
facial. Agora eu tô tentando fazer isso. Nós vamos ter que deglutir por dentro. A deglutição é totalmente interna. A força é toda da língua. Mas a língua parece que fica meio besta, ela não sabe No descer, começo né? ela parece mesmo uma coisa, uma batata enorme. Parece que ela incha lá no fundo e não vai engasgar, né? Mas depois ela vai se adaptando e tal. E ensinei que era possível articular adequadamente, sem exageros faciais. E ensinei o mais importante que a técnica contém. São os alongamentos que fazemos com os músculos da expressão. Então você consegue trabalhar essa musculatura, cada músculo de uma vez, de uma forma diferente? Isso, porque todos os músculos da face, eles se contraem para que façamos a fisionomia. A fisionomia, ela é fisiológica, Kátia. Quando eu levo um susto, eu levanto a minha testa. Quando eu vou ficar bravo, eu faço uma contração. O que eu faço com o músculo? Eu alongo o músculo na extensão da sua fibra para que ele possa se sentir menos usado, menos contraído. Então, é uma técnica que eu ensino para o paciente, ele vai fazer sozinho no seu dia a dia. Ele não precisa mais de você. Ele nunca Quer dizer, eu não vou ser escrava, nunca. vamos dizer Você assim, é o desse agente deste trabalho. E eu vou te libertar em 10 encontros. Só 10? Só. Em 10 encontros. Não precisa dos 10 para você melhorar. Lá pela terceira sessão, você já começa aprendeu. a ver. Você já começa a ver diferença no seu rosto. Mas isso passa a ser depois automático? Passa totalmente automático. É uma reprogramação. Você reprograma a forma como você mastiga, como você engole, como você fala. Por exemplo, eu abro muitos olhos, mas não levanta a sobrancelha. Você não levanta mesmo. E por que eu fico franzindo a minha sobrancelha o tempo inteiro? Então, assim, a testa. Eu posso ser expressiva, articular muito bem, te explicar isso tudo que eu tô falando. Sem ser artificial. Sem abusar da minha face, que é o mais importante. Mas e sem aparentar que você está sendo artificial. Porque não tem sem nenhum expressão. tipo de aplicação aqui, né? Mas por que a gente acha... Olha, tô eu franzindo de novo, aqui na rádio você não consegue enxergar, só ouvir, né? Por que a gente tem essa falsa ideia que pra gente parecer um pouco mais natural e as pessoas entenderem o que a gente tá falando, a gente tem que ser meio máscara, sabe? Aquela história de você ficar contorcendo a testa, o nariz, então, a boca. É um exagero do uso da fisionomia. As fisionomias, elas são demarcadas, né? Você tem a fisionomia do choro, você tem a fisionomia da alegria. Aliás, depois dos 26, Kátia, a gente não gargalha, a gente acha graça. Eu já ia gargalhar. Como que é só achar graça? E como você tá fazendo? É isso, exatamente. Gente, cerre seus lábios. Não serra, pode sorrir, pode dar uma... Pode, mas não pode aquela escancarada. fazer os pés de galinha na lateral dos olhos na hora de sorrir. Vai ser tanta coisa pra eu pensar. Muita coisa. Já tô Isso é um trabalho de propriocepção, Kátia. A pessoa vem e faz um trabalho de percepção. Na primeira sessão que faz depois da avaliação, primeiro tem uma avaliação, porque ninguém sorri igual, ninguém mastiga igual, ninguém engole igual. E a gente tem alguns tiques também, a fisionomia é como se fosse a nossa identidade digital. Então, depois da avaliação começa o trabalho, a primeira sessão é de orientação de tudo isso, eu ensino tudo certo. A pessoa já leva um choque. Olha tudo que eu faço, eu preciso fazer. Mas você vai assim. Gravando para a pessoa enxergar o que ela faz? Não precisa disso. Não, nada disso. A consciência passa a ser tão plena assim. Ela tem um espelho para ela olhar quando ela deseja, e aí a gente vai mostrando, olha o que você está fazendo, vamos perceber. Os cirurgiões plásticos vão te odiar a partir disso. Olha, não, porque assim, deixa eu te explicar. Porque quando a gente fala em ter uma expressão mais natural, um rosto mais leve, a gente imagina que em procedimentos como toxina botulínica e outros, que paralisam. Mas o seu método, a gente não precisa paralisar. Não, a gente nada. pode simplesmente aprender a usar. Isso, aprender a usar na hora certa. Na hora não correta. É fazer uma salada de fisionomia e começar a abusar. E outra, Kátia, hoje em dia, todas as pessoas querem rejuvenescer, querem ficar mais bonitas, mas cada uma tem a sua busca pessoal. Nem todo mundo quer um trabalho como o da cirurgia, como uma aplicação. Para quem procura um trabalho natural e não invasivo, aí sim encontra a fonoaudiologia estética. Agora, eu vou te falar até mais, viu, Magda? Eu acho que a qualidade de vida da pessoa passa a ser outra. Completamente. Porque a gente está falando aqui não só, claro, estética é importante. A gente precisa de autoestima, mas você aprende a mastigar direito, a musculatura facial passa a ser outra, que você trabalha em equilíbrio, não só de um lado. Isso. Então, os contornos faciais passam a mudar a partir de uma musculatura bem trabalhada. Totalmente. É mais ou menos como uma musculação facial. Não, porque a musculação iria fazer um exercício. O exercício repetitivo da musculatura é o gerador da ruga. Mas essa ginástica fisiológica da mastigação,
Aí sim vai de acordo com o que você está Então, falando. porque a gente não consegue trabalhar alguns músculos a partir do momento faciais que a gente não utiliza em equilíbrio os dois lados, direito e esquerdo da mastigação, por exemplo. Sim. A gente percebe isso quando você tem um dente um pouco mais alto, E está fazendo um tratamento Você tem que odontológico. estar super bem com o dentista. Pois Você é. tem que estar podendo mastigar de um lado e do outro, que é o que eu vou ensinar. As pessoas acham que a falta de um dente não é nada. É muito. Pra quê? Um dentinho só? Eu tenho todos os outros. Agora, Kátia, deixa eu te falar, independente de o trabalho ser natural e não invasivo e existir outros procedimentos, eu faço um trabalho em conjunto com a dermatologia, porque afinal, o dermatologista trabalha a pele, eu trabalho o músculo que está por baixo, para ajudar até a dar o suporte. Mas eu acho Desculpa, Não, só um pode minutinho. falar. E nada impede que uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia plástica Sim, que possa faça. vir readaptar essa musculatura numa mastigação adequada, numa deglutição adequada, que vai sustentar aquele trabalho, e inclusive porque estamos envelhecendo, e como você disse, a nossa mastigação envelhece, Claro, a nossa tudo, deglutição né? envelhece, a língua envelhece, e é importante você ter essa qualidade de vida que a fonoestética oferece a partir do momento que você reorganiza tudo isso. Eu não sou contra a cirurgia plástica, mas porque eu já fiz algumas. Então. Mas eu acho assim, quando a gente tem a cirurgia plástica como a única solução para a gente conquistar alguma coisa, aí passa a ser um problema. O problema não é a cirurgia plástica, é o que a gente faz para a gente usar a cirurgia plástica. Então, por exemplo, eu fiz uma lipo há 12 anos atrás. Eu achei que eu fosse deitar na mesa do cirurgião, ia acordar sequinha, ia continuar comendo meus pernis, isso e aquilo, leitãozinho, e tudo bem. E você vê que não é. Aquilo vai ser uma ajuda que você vai ter, uma pontuada. Olha, agora você está melhor, mas a partir daqui vai continuar dependendo de você. Isso. Se você não se reeducar na forma de se alimentar, não fizer uma prática, uma atividade física, você vai ter que a cada X anos fazer isso tudo de novo e não vai adiantar. Então você começa a ver que a responsabilidade sempre está nas nossas mãos. Isso. A gente tem aliados, mas você não passa a responsabilidade para o outro. Eu acho que o teu trabalho é mais de conscientização, por isso que eu disse que trabalhar autoestima. A pessoa precisa ter uma vontade e um recurso interno para fazer esse trabalho. Desejo de mudança, quero né? cuidar de mim com as minhas próprias mãos. Então eu, Kátia, toda manhã, toda noite, faço os meus alongamentos MZ no rosto e é assim que eu cuido da minha face. E isso me dá prazer. E eu vejo que eu passo essa vontade para o paciente, que pode se cuidar. Pode você poder cuidar, cuidar de você com as suas próprias mãos, não precisar fazer a unha no cabeleireiro, por exemplo. Eu faço a minha. Eu também. Acho muito mais prático. Agora, eu posso cuidar da minha face com a minha própria mão. Veja só que interessante. Eu estou livre para cuidar. Mais do que isso, sabe? Mais do que interessante, eu acho que isso é primordial, porque a gente vem de uma cultura que a gente não está muito habituada a se olhar. As pessoas acham que isso é um pouco de egoísmo. Porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer como meu corpo funciona. A gente não foi ensinado culturalmente, o brasileiro, para isso. E aí eu acho que é um grande problema. A gente é ensinado a falar sobre o outro. Os meus defeitos, as minhas qualidades eu não posso falar. E eu não posso falar das minhas fragilidades nem conhecê-las. E a gente precisa conhecer. A partir do momento que eu sei que eu sou menos favorável em algum aspecto, eu tenho chance de mudá-lo. Se eu quiser, se eu desejar. E você poder fazer com as suas próprias mãos e seguir aquela rotina. De nada. Né? Como escovar o dente, como tomar um banho, você faz o seu trabalho, não é? E você cuida do seu rosto. Nesses 15 anos, você deve ter visto pessoas que tinham necessidades completamente distintas. Totalmente diferentes, de idades diferentes. Eu atendo pessoas dos 26 aos 75 anos e são necessidades diferentes, momentos diferentes, né? E todas se beneficiam, porque é um trabalho que pode todo mundo fazer. Mas acho que essa mudança abrange a vida integral da pessoa. Toda a alimentação, a gente muda a alimentação, pensando na qualidade nutricional e o aumento da dureza, porque assim, que músculo que pode trabalhar se você só come coisas moles? Então você precisa vegetais crus, uma alimentação mais saudável, coisas que dê condição da sua mastigação acontecer. Então, tudo, o sistema digestório inteiro que começa na boca, começa a se beneficiar. A pessoa fica com mais energia, mais disposição, cuidando de si própria. Então, são várias as orientações. Além, é lógico, de cuidar do rosto e cuidar dessas expressões. Isso não quer dizer, gente, que a gente não tem que cuidar da pele, não tem que hidratar, passar protetor solar. Pelo contrário, eu até indico pro dermatologista, vai lá para descobrir qual é o creme que você vai passar, né, qual é o filtro solar que você vai passar, porque aí junta tudo. Você cuida da musculatura, que é a minha parte, cuida da sua pele, cuida da sua alimentação e une, né? A gente une os trabalhos. Agora, você falando, eu estava pensando o seguinte, se a gente tirasse uma foto de metade do rosto e depois metade do outro lado, a gente não é... Ninguém é simétrico. Não é. Não.
A beleza está na simetria, inclusive. Então, mas a partir desse trabalho, quer dizer, a gente não é simétrico também, porque a gente não usa os dois lados de uma forma tem que adequada. pensar. Isso. Se eu começo a usar os dois lados, as duas musculaturas, porque a gente sempre tem um lado que a gente prefere. É mais ou menos como eu Sim. prefiro, né, eu não sou canhota, eu sou destra, usar a mão direita. Mas eu já tenho isso, eu tomo um banho no escuro com a mão esquerda para ativar Para poder o outro ativar, lado. tem que ativar o sistema nervoso. Você Para ele poder... Sim, se o cérebro da gente trabalha cruzado, eu falei, então metade eu não estou usando, que sacanagem. Então para que você tem 100% e usa, sei, 20%? Acho que isso faz com que as pessoas também comecem a enxergar uma mudança de contornos faciais sérios mesmo, né? Isso. E vai caindo, a musculatura vai cedendo, e você poder reequilibrar a musculatura te faz voltar a ter certos sinais que eram da sua juventude. Eu vejo que nem o pescoço você mexe muito, porque agora eu estou te analisando. Então, olha só, uma coisa que acontece muito com o jovem, você vai observar. O jovem que já nasceu na era do computador, na era do telefone celular, tem aquela situação de ficar abaixando e levantando a cabeça o tempo todo para escrever no computador, para mexer. Todo mundo está o tempo inteiro no iPhone, né? Sempre com a cabeça inclinada. Isso, o que acontece? Nós estamos contraindo essa musculatura do pescoço, que é o platísima, e isso vai gerar colares eternos. Então, jovens... Eternos? Eternos. Porque começou agora, imagine quando chegar na velhice. Então, já estão esculpindo essas rugas de pescoço desde cedo. Então, o jovem tem mais ruga de pescoço do que os adultos, que não são da era total do computador, né? Porque a gente vem de uma geração que é o oposto disso, não tinha nada disso, nada. As pessoas falam, nossa, Magda, você não tem, você fez algum trabalho aqui? Não, eu já não tenho mesmo, porque não, você não tem agora nada, ainda cuido mais ainda, eu vou escrever no computador, eu abaixo e levanto os olhos. E não o pescoço. E não o pescoço. Eu vou cuidar, por exemplo, da forma como eu falo. Acho que você já ganhou mais uma paciente. Euzinha. Agora eu vou ficar de olho, agora mas é mesmo, a gente tem hábitos errados. Hábitos que você pode reorganizar. Agora, nesses 15 anos que você falou, eu observei muita coisa e também essa área começou a ser mais conhecida, né? Então, são 15 anos que eu não só atendo no consultório os pacientes que me procuram, e pode ser até assim, com 29 anos, a pessoa percebe antes melhor, isso, né? porque vai prevenindo, a coisa não se eu vou aos 20 intensifica. anos, eu não tenho rugas, eu começo a trabalhar a minha face para que eu não tenha isso. essa marca. Uma grande procura acontece lá pelos 35, 40, 50, mas além de atender esses pacientes, eu também instrumentalizo fonoaudiólogos para poder... Você prepara novos profissionais? Pelo Brasil todo. Então, não só recebo aqui em cursos de aperfeiçoamento que eu ministro, como também vou nos lugares e tal. E agora mesmo a gente está indo para Lisboa, e depois para a Itália. A primeira vez que você vai? Não, é a segunda vez que eu dou um curso de formação. Dessa vez em Lisboa, a primeira vez foi no Porto, em Portugal. E é a primeira vez que eu vou para a Itália, porque eles ficaram sabendo desse trabalho do método MZ lá, e eu estou indo para um congresso de dermatologia, que quer saber dessa parceria bacana que pode acontecer entre as duas áreas. Mas a gente também acaba percebendo que, de acordo com o país, bom, se já muda bastante de estado para estado, quem dirá de país para país. Sim, Quer dizer, você também trabalha a musculatura de algumas etnias de formas diferentes, né? Mas as pessoas estão interessadas, Kátia, nessa coisa do natural. Então, eu acabei de voltar a segunda vez do Chile e os chilenos estão encantados com esse trabalho. Então, veja, é um trabalho brasileiro, que eu criei há 15 anos e que está suscitando interesse fora do país agora. Olha que maravilha. Uma valorização. Uma valorização. Esse congresso na Itália, eles leram sobre o meu trabalho, a gente traduziu alguns textos e eles me chamaram para falar, para todos os dermatologistas conhecerem. Vou dar aula até em italiano. Ah, é mesmo? Ainda bem que eu sou da origem, que você, né? Bom, vamos continuar com o nosso papo. Deixa eu só lembrar você que está ouvindo a gente do seguinte. A gente está falando aqui em qualidade de vida. E já há mais de 40 anos foi descoberto o quanto que o ômega 3 tem que fazer parte da vida da gente. E o que é fazer parte da vida da gente? A gente nutrir o nosso corpo para que ele fique forte e fique protegido. Porque agressores a gente tem diariamente. Né, bactérias, vírus, e um organismo forte consegue combater isso tudo. Isso sem falar no acúmulo de colesterol nas artérias e os problemas todos que a gente pode ter. A gente vai viver muito mais. Isso a ciência já está comprovando, mas tem que viver mais com qualidade de vida. Então, aproveite a promoção da Top Term. Ômega 3 tem que ser Top Term. Ligue agora 0800 770 7900 e aproveite a promoção. Na compra de 6 frascos tem desconto, aposentado, desconto especial e tudo mais. Mas se você comprar o segundo kit, tem 50% de desconto, pagamento facilitado, primeira parcela a perder de vista. Liga lá, as meninas te informam direitinho. 0800 770 7900. Ômega 3 é da Top Term. Livres de metais pesados.
pesados também, o que é importantíssimo. 0800 770 7900. Promoção válida para hoje, então aproveite o segundo kit com 50% de desconto. Agora, Magda, a gente está falando de quanto que as outras etnias também precisam, obviamente todas as pessoas precisam, mas, por exemplo, o português, né, ele tem um hábito diferente alimentar, culturalmente também é muito diferente. Você tem que fazer uma readequação no método a cada país. Readaptação, até porque a gente usa aqui alguns alimentos que eles nem sabem o que é. Consistência então, diferente. Lá né? a gente vai e faz um levantamento de do que eles se alimentam, o que tem mais dureza na alimentação deles e faz a adaptação. Então, os fonoaudiólogos de lá, que fazem o método MZ, fazem esse tipo de composição com o paciente português. Então, quer dizer, antes de você chegar a um país, você tem que estudar isso pouquinho para conseguir fazer a adaptação, né? Isso, porque às vezes eu uso damasco, por exemplo, para fazer avaliação, que é um alimento fibroso, que não esfarela, que é mais fácil de você observar a mastigação. Precisa ver se tem no lugar, se não tem no lugar. Então, o que a gente pode usar no lugar? Aqui a gente usa pão de queijo para fazer um trabalho mastigatório. Pão de queijo? Como pão de queijo, né? Eu fui no Chile agora e eles, na primeira vez que eu fui... Lá tem chipa, não tem? Mãe, não tem chipa, tem nada mas assim eles acharam uma casa do pão de queijo em Santiago. Isso foi um achado, hein? Eles fizeram miséria até encontrar o pão de queijo para poder trabalhar com as fonoaudiólogas, os fonoaudiólogos, e eles poderem depois passar. Mas eles vão achar uma adaptação. Não vão poder alimento que tem a mesma textura, né? Aquela textura, mas pelo menos eles viram, né? Mas acho que para você deve ser extremamente gratificante, depois de um tempo, você encontrar com esses pacientes. Muito. Porque aí você efetivamente vê a diferença, Então, né? porque a gente faz 10 encontros, depois a gente se revê de 3 em 3 meses, porque é sempre uma pesquisa. Eu estou trabalhando há 15 anos, quero ver como eles estão. Depois eu marco 1 ano depois, 2 anos depois, para que eles venham e a gente veja. E também a gente repasse as fichas, porque as pessoas vão fazendo as coisas e acabam fazendo do próprio jeito. Então a gente corrige, olha, não era bem assim, vamos alongar esse músculo melhor, olha essa boca, vamos suavizar melhor, etc. Então, eu tenho um acompanhamento do paciente por um tempo maior. Mas a terapia são esses 10 encontros que eu tiver. É muito breve. É muito uma rápido, sessão uma de mudança fome, tão grande. A mudança começa na primeira sessão. E porque a conscientização vem daí, né? A conscientização vem daí. E cada sessão eu ofereço movimentos novos. Então, além de rever tudo que a gente conversou na primeira, eu ofereço mais movimentos e mais... Não sou eu que faço os movimentos no paciente, Kátia. Cada um faz o seu. Eu ensino que o paciente faça nele mesmo. Porque é ele que vai fazer no seu cotidiano. Sim, não adianta você facilitar. Não. O máximo que eu faço no final é fazer uma síntese por segmento do rosto. Então, você acorda e já vai fazendo os movimentos em todo o rosto. E já está pronta para acordar, para levantar, para passar um rímel e batom, já está ótimo. A gente vê que os homens hoje em dia também pensam muito em estética. É a musculatura facial, como corporal, de uma forma geral, do homem, muito diferente da mulher. Sim. O método também tem que ser readaptado? Não necessariamente é a força que eles vão fazer, a forma, porque a mastigação vai ser... Sim. Individual, né? E os músculos da face são os mesmos, mas a gente vai trabalhar e a forma como eles fazem é com mais força, do jeito próprio de cada um, e os homens se beneficiam muito, porque é um trabalho natural também, né? Pois é. E aí eles unem, e muitos fazem, usam cremes depois também, né? Na casa deles, depois que fazem o trabalho. Então, assim, é para homens e é para mulheres que desejam rejuvenescer de forma natural. Agora, se você quiser conhecer um pouquinho mais o método da Magda Zorzella, o método MZ, pode acessar o site também, que é o www.magdazorzella.com.br. O telefone da clínica, já vou te passar, é o 0 operadora 11 3887 0117. 3887 0117, que aí você tem informações aí mais específicas e até para os fonoaudiólogos que também quiserem se formar pelo método, né? MZ é uma boa, né? Lógico. Adorei. Eu também. Adorei Espero falar te com rever você. mais vezes, viu? Bom, vamos nos rever, porque eu vou começar a fazer esse método agora, você vai ver. Que bom. Obrigada, prazer, sucesso pra você. Obrigada a você pelo convite. Lembra você que tá ouvindo a gente, pra não esquecer daquela promoção da Top Term, gente. Ômega 3, 0800 770 7900. Ômega 3 é da Top Term. Aproveite, hein? Aposentado e pensionista, desconto especial. Olha, mais ainda, sabe o que você tem que fazer? Na compra do segundo kit, primeiro kit com 6 frascos, segundo kit com 50% de desconto. Liga 0800 770 7900. Não perca essa chance, se a Top Term, a gente confia mesmo. A gente se encontra no próximo Bem Mais Simples, no próximo sábado. Um beijo e ótima semana para você.
Você ouviu pela Rádio Mundial como aproveitar sua vida ao máximo de um jeito bem mais simples. Com Kátia Fonseca. Oferecimento ômega 3 da Top Term. Top Term é saúde.